Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM e que nos acompanham pelos canais do YouTube e Facebook no @CJP Brasília, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e estou como presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília e hoje tenho a alegria de entrevistar o professor doutor José Otávio Nogueira Guimarães, do Departamento de História da Universidade de Brasília. E o tema do nosso programa vai ser uma pincelada sobre os 60 anos do golpe de 1964, falando de alguns momentos que aconteceram na capital na semana passada, relacionados a essa memória do golpe. Vamos falar um pouco sobre esse processo histórico, sobre as narrativas de desinformação que também estão relacionadas a esse processo de memória do golpe. Primeiro, antes de tudo, eu queria dar as boas-vindas ao José Otávio, se você me permite chamar você assim, professor José Otávio. E queria contar um pouco sobre esse contexto, que a ideia desse programa surgiu a partir de um evento que foi feito, de uma parceria da Faculdade de Direito da UNB com o Instituto de Ciências Humanas, perdão, no contexto do grupo de pesquisa Percursos, Narrativas, Fragmentos, Histórias do Direito e do Constitucionalismo, no qual o professor José Otávio foi participante como integrante do Instituto de História, junto com a professora Neuma Brilhante, e da Faculdade de Direito, o professor Douglas Pinheiro, com o professor Cristiano Paixão, com mediação da professora Eneá de Stutz Almeida, que também é da Faculdade de Direito, e agora está como presidente da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos. Esse evento aconteceu no dia 4 de abril, na quinta-feira, da outra semana, mas ele está registrado no canal do Instagram do Percursos, né? Onde nós vamos deixar para quem nos acompanha pelo YouTube e Facebook o link para esse evento, para que você possa assistir a gravação e acompanhar todo o debate que aconteceu, que foi um debate super rico entre o direito e a história, os 60 anos do golpe de 64. Então, depois dessa contextualização, por favor, professor José Geraldo, seja bem-vindo. A sua saudação aos nossos ouvintes e internautas. Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Ana Paula Inglês. Conheço há muito tempo que vem realizando esse trabalho maravilhoso em frente à Comissão de Justiça e Paz e que toca com muita competência esse programa. É, Você falou ato falho, talvez, Ana, José Geraldo. José Otávio, Falei, José figura Geraldo? tão importante aí para a Deixa eu dar um gente, abraço. para a Universidade de Brasília. A gente manda um abraço para ele aqui, nosso colega e figura eminente, importantíssima, não só da Faculdade de Direito, mas da vida pública brasileira. É, Importante, Ana, você falou, é um momento de memória, né? É um momento de rememoração e não de comemoração. Eu não sei se a gente tem muita coisa para comemorar com relação ao que aconteceu há 60 anos atrás, mas é importante rememorar, é importante manter na lembrança o que aconteceu. E um dos pontos justamente que eu vou procurar conversar com vocês hoje é sobre isso, sobre a possibilidade da gente dizer que algo aconteceu e como o acontecer de um acontecido permanece no tempo, né? Um acontecido continua às vezes acontecendo, ele não se esgota no momento da sua ocorrência. Então, eu já deixo aqui um pouco essa dica, uma formulação um tanto filosófica, mas que eu pretendo poder aprofundar com vocês aqui de forma mais concreta, né? Ana, você fez referência ao evento, né, que ocorreu na semana passada, e é importante dizer que ali era uma conversa entre o direito e a história. Eu não vou poder aqui reproduzir a riqueza dos debates, nem o ponto de vista mais abalizado dos colegas do direito, que rememoraram o golpe a partir de uma perspectiva mais jurídica. Eu vou falar, deixar claro
de cara que eu vou falar de uma perspectiva que é a do historiador, e do historiador como uma personagem pública, o historiador não só como um profissional que é portador de um determinado tipo de conhecimento técnico, mas também sobre as responsabilidades cívicas de um historiador hoje, né? É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Ana, você fica à vontade para me interromper. Eu não sei se eu já entro no tema, se você quer colocar alguma questão. Eu só vou falar, é porque eu falei Zé Geraldo, porque está na minha mente aqui, no meu balãozinho, porque o professor Zé Geraldo, além de ter sido meu orientador e ser membro da Comissão Justiça e Paz, ontem, no dia 9 de abril, ele foi aclamado pelo Consune como professor emérito. E aí eu queria, no final do programa, parabenizá-lo por essa aclamação, né, que foi uma decisão unânime, e tem uma matéria muito interessante no site da UNB, que eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Mas então isso estava na minha mente, você me desculpa, porque eu falei, eu tenho que Imagina. falar no final do programa dessa referência tão feliz que é José Geraldo ser reconhecido como professor emérito da Universidade de Brasília pelo conjunto de sua obra. Então, Zé Geraldo, você é membro da Comissão de Justiça e Paz, nosso grande abraço, nossa parabenização, nossa referência pública a esse reconhecimento, né? Eu falo honraria, mas é um reconhecimento de toda a sua dedicação ao longo dos anos à democracia brasileira e à universidade brasileira também, viu? Um beijo no seu coração, professor Zé Geraldo. Agora sim, professor José Otávio, me perdoe, mas é Não, eu por me junto a isso. você e aos parabéns ao professor Zé Geraldo também, que foi uma pessoa importante para mim. Meu contato com esse tema, que para mim está ligado aos debates sobre justiça de transição no Brasil, né? Justiça, transição de um regime autoritário para um regime democrático, iniciativas tardias no Brasil, que foram tardias, mas meu contato com isso eu devo muito ao professor Geraldo, que teve um papel fundamental como reitor da Universidade de Brasília, ao criar a Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade da Universidade de Brasília, que foi ele o criador, e que eu tive o prazer de participar com outros colegas da Faculdade de Direito, da História e personagens, testemunhos dessa história da sociedade civil, ex-professores e ex-estudantes da Universidade de Brasília. Então eu tenho um carinho muito especial pelo professor Zé Geraldo. E deixo aqui também meus parabéns. Foi boa essa sua referência, José Otávio, sobre a comissão, né, da Universidade de Brasília, porque acho que é uma iniciativa também que foi pioneira em vários aspectos de reconhecer esse papel de resgatar a memória. A gente sabe que na linguagem popular, eu acho que uma das coisas que eu acho que é importante trazer para esse programa é falar sobre a memória ser contada pelos vencedores da história, né? E como esse processo ele é parcialmente verdadeiro, ele não é totalmente verdadeiro, porque a gente agora percebe novas formas de contar a história. Por que a gente traz isso para o contexto do golpe militar? Primeiro que no início ele era chamado de revolução, né? Então, durante um bom tempo da história do Brasil, existia uma narrativa de que era uma revolução, de que era para proteger em relação ao comunismo, que era para salvar o Brasil. E nesse guarda-chuva foram cometidos muitos atos que eram completamente à margem da Constituição, do Estado de Direito, a ruptura mesmo do Estado de Direito e da vontade da população. E como essas oportunidades, então, agora, de memória, de comissões que resgatam essa parte que foi suprimida da história, contam novos aspectos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa dinâmica, porque às vezes as pessoas não entendem muito o que é esse aspecto da justiça de transição, das comissões da memória e verdade. E como você tem uma experiência profunda nisso, eu queria que você explicasse de uma forma mais lúdica, talvez mais simples a linguagem, para que as pessoas possam entender a importância de você ter esses momentos de memória e de trazer aquilo que foi suprimido. Perfeito, Ana. Então vamos começar com talvez uma introdução rápida sobre o próprio noção de justiça de transição, né? Sem fazer uma história muito longa sobre isso, só dizendo que esse termo diz respeito
a iniciativas que podem ser tomadas, seja por Estado, seja pela sociedade civil. Por exemplo, a gente tem comissões da verdade que foram criadas a partir de organismos internacionais, a partir de organizações da sociedade civil e outras, como é o caso da brasileira ou da Argentina, que foram criadas por iniciativa. A brasileira foi um projeto de iniciativa do Estado brasileiro, mas que foi aprovado pelo nosso Congresso Nacional e se tornou uma lei que criou, por exemplo, a Comissão Nacional da Verdade em 2010, né? Mas a Comissão Nacional da Verdade é um dos instrumentos e uma das iniciativas de justiça de transição. O que que é a justiça de transição? Então, dizendo primeiro que ela pode ser de iniciativa de vários atores distintos, né? No pacto entre o Estado e a sociedade. É, ela procura, ela tem alguns pilares. É, Normalmente essas iniciativas surgem depois de alguns acontecimentos traumáticos. Depois eu vou voltar a esse termo, que quer dizer acontecimento traumático. Você fez referência aí à desmontagem, né, de um Estado democrático, um Estado de direito, como ocorreu no Brasil em 1964, por mais que ele tivesse um verniz legalista. E essa é uma das singularidades da experiência brasileira, né, que mesmo cometendo atos completamente à margem do nosso ordenamento jurídico, ele se procurou paulatinamente constituir uma, vamos dizer, uma base jurídica para justificar esses atos, né? Bom, isso é uma coisa. Mas a justiça de transição também se estabelece depois de guerras civis. A gente teve isso em Ruanda, a gente teve isso em outras situações, na Colômbia, né? A gente tem várias iniciativas de justiça de transição depois de uma guerra muito complexa, que envolvia Estado, sociedade, atores do tráfico e milícias, etc., que exigiu, né, uma iniciativa de, de pacificação. A justiça de transição procura, ela tem alguns pilares. Um deles é dizer o que aconteceu, dizer a verdade sobre o que aconteceu, reconstituir o que aconteceu. Porque uma das características de estados totalitários e autoritários que cometem barbaridades durante períodos de ditadura, etc., é procurar apagar os traços do que aconteceu. Isso aconteceu durante o nazismo, por exemplo, né? Que os nazistas procuraram esconder os crimes e as atrocidades que acometeram. E depois essa tentativa de apagamento se reproduz nas tentativas de rememoração. Todo o debate que a gente pode falar, se der tempo, sobre o negacionismo. Tema, termo que está na moda, que tem tudo a ver com esse nosso debate, porque ele se expandiu para outras dimensões da esfera pública brasileira recentemente, com a pandemia, por exemplo, negando que algumas coisas tivessem ocorrido, ou negando a eficácia de determinados medicamentos ou inventando a eficácia de outros, etc. Mas é o negacionismo, que é um termo que vem da discussão historiográfica sobre se os crimes nazistas ocorreram ou não ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, se os judeus eram internados em campos de concentração e mortos em câmaras de gás, isso foi procurou-se historiograficamente negar que isso tivesse acontecido. Então, um dos pilares da justiça de transição daí é uma responsabilidade grande dos historiadores, o que eles podem contribuir para uma esfera pública saudável contribuir para que fatos sejam estabelecidos. A história não só trabalha com fatos estabelecidos, ela trabalha também com a interpretação dos fatos estabelecidos. Mas antes que a gente possa interpretá-los, a gente precisa ter uma área comum que é estabelecê-los. E a gente vive num mundo que está cada vez mais difícil até o consenso mínimo para o estabelecimento dos fatos, né? Recentemente, a palavra pós-verdade foi eleita em inglês a palavra da moda, da novidade lá, por um
periódico na Inglaterra, porque realmente ela tomou um espaço na nossa cena pública, em processos eleitorais, com a invasão das redes sociais, da internet em geral, nas formas de interação e de produção dialógica numa comunidade, numa sociedade, em que as fronteiras entre o verdadeiro e o falso, a mentira e a verdade, entre o que aconteceu e o que é invenção, se tornaram muito porosas, se tornaram muito difíceis de ser estabelecidas. Então, esse é um grande desafio hoje. Eu, no encontro que você fez referência lá na Faculdade de Direito, eu falei o que eu acho que é importante nesses 60 anos dizer sobre 64, né? Porque qual é a especificidade desse momento de rememoração? A gente rememorou 64 há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. E o que é específico desse momento, né? Porque toda história e toda memória se dá a partir de um presente, né? E o que é específico desse presente? É que nós vivemos o solapamento de uma das bases de uma república saudável e democrática, que é a capacidade de garantir um espaço público que permita uma interação dialógica, até a produção de conflito, porque eu acho que não há democracia sem produção de conflito, e a pluralidade dos atores em conflito, que permita esse exercício mínimo. Quer dizer, o que está sendo solapado é as condições da interação, Ou né? A seja, você gente, cria grupos tão distantes que eles não conseguem conversar sobre um determinado tema partindo de consensos mínimos para que haja um diálogo sobre a questão. sobre a questão, se eu falo que algo é azul, você disse que é verde, não dá para a gente começar a conversar. A gente precisa estar de acordo que o que eu estou vendo é azul e o que você está vendo é azul. Aí a gente pode discordar sobre um monte de coisa, né? Sim. E eu digo as condições para o estabelecimento desse consenso único que produz um mundo comum. A gente está destruindo, isso diz uma autora que eu gosto muito, que talvez volte a aparecer na nossa conversa se der tempo, que se chama Hannah Arendt, que diz que se não houver um mundo comum, as condições para o exercício da vida política não existem. Então a gente precisa construir um mundo comum, mesmo para o exercício da pluralidade, da divergência, do conflito. Ninguém está falando para eliminar isso. E talvez Então assim hoje, uma baliza, né, de relacionamento, porque hoje existe até essa questão, por exemplo, falar de temas atuais, né? Elon Musk versus Moraes. exato, O Elon Musk querendo transmitir uma narrativa de que existiria uma censura por parte do Alexandre de Moraes, juiz Alexandre de Moraes, porque minimamente o Alexandre de Moraes quer que a lei seja cumprida e quer demonstrar que a internet não é uma terra de ninguém, que a internet tem regra também, como é o mundo real, o mundo virtual é um recorte do mundo real e no mundo real tem regras. Você não vai lá e dá um tapa na cara do coleguinha, né? Então, assim, tem regras de convivência social. Pregar a eliminação do outro não é liberdade de expressão, é atentar contra a vida do outro. Então, há um pouco esse diálogo de narrativa do estabelecimento até da regra mínima de convivência para você poder dialogar sobre os temas, né? A gente está corroendo um pouco a regra mínima, a gente como sociedade. exato, exato. Foi bom você trazer o caso do Elon Musk, porque no conflito com o nosso Supremo Tribunal Federal, porque a discussão que está aí é justamente essa, é a tentativa de garantir o funcionamento regulado, regrado do nosso espaço público, das formas de interação. Porque isso que você falou, se a gente não tem esse espaço, não foi embora o Estado de Direito também, né? Quer dizer, o respeito a essas regras mínimas, né? Então, às vezes se confundir, isso não é um atentado contra a liberdade de expressão. Ao contrário, se você não tiver essas regras mínimas, você não tem liberdade de expressão. Você tem violência, como você acabou de falar. Você tem o tapa na cara, você tem, né? E onde começa a violência, acaba a política.
É. Inclusive, a gente vê uma conexão entre esse processo de escalada, da violência para a arena política. Algumas pessoas não entendem muito bem como que o caso da Marielle Franco é tão emblemático e tão grave, mas é porque é uma representante eleita no exercício da sua função política que é brutalmente assassinada e eliminada da arena de discussão da política pelas suas ideias. Então, assim, é gravíssimo isso, porque se ela é uma representante eleita, muitas pessoas concordam com as ideias dela e acham que ela tinha condição de representá-las diante da arena política. Então, na verdade, você não está simplesmente assim só exterminando a Marielle, mas todo um ideário, um conceito político que deixa de existir, né? Então, ultrapassa em muito a gravidade, que por si só é grave, do assassinato dela. Então, assim, é essa eliminação paulatina do ambiente para discussão. Quantas pessoas, por exemplo, que tiveram uma intenção super boa de se candidatar e tentar participar da arena política, pensaram duas vezes depois de uma situação de um assassinato com fundamentação política, como foi o caso da Marielle Franco, né? Quantos desincentivos? Vê casos como o do Equador, né? Que é assassinato de candidatos à presidência, de ex-presidentes, então assim tentativas de assassinato, é a violência política no seu estado mais latente. Mas vamos voltar para o golpe de 64, porque foi violência de Estado daí, né, Zé? Então, você vê, né? A gente começou a falar de justiça de transição, né? A gente começou a falar de direito à verdade, e fomos levados a comentar aspectos da nossa vida contemporânea, da nossa realidade aqui, ordinária quase, né? Do todo dia, da nossa experiência. Para dizer que esses assuntos ou esse acontecimento de 60 anos atrás, ele continua vivo, não continua vivo só na memória, não, ele continua vivo na nossa experiência cotidiana, né? Então, assim, a gente não precisou falar muito para que vários aspectos que estão ligados justamente à violência de Estado, que foi realmente bárbara, é, em 64 e recrudesceu nos anos seguintes, né? Ela ainda esteja presente na nossa sociedade. E essa é umas discussões muito importantes quando a gente vê aí a palavra golpe reaparecer na nossa cena pública. eh, eh, Ela reapareceu num grande debate sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e ela reapareceu aqui, aí, em estado bruto, como você falou, de violência, com os eventos do 8 de janeiro, né? Então, a gente está de novo discutindo o que é o golpe, com intervenção de militares. O Supremo Tribunal Federal, nesta semana, decidiu sobre a questão de que se haveria alguma possibilidade de interpretação da nossa Constituição que visse os militares como uma espécie de poder moderador, e disse não, não existe isso. O militar não tem nenhuma função moderadora na vida pública. Eles têm as suas atividades que têm a ver com a defesa do país, etc. Então, mas isso é uma constante, quase que uma repetição na história política brasileira, e que encontrou um ápice nos eventos de 64, porque ali realmente eles tomaram o poder e exerceram o poder à revelia da a nossa ordem jurídica naquele momento, né? E justificando isso, como você bem disse na introdução, dizendo que se tratava de uma revolução, o ato institucional número um, que é promulgado logo após o 1º de abril, Dia da Mentira, é um ato que fala na sua introdução o tempo todo de que aquele é um ato revolucionário, né, em que institui uma nova forma de organização, e em função dessa interpretação do termo revolução, eles estão dizendo que estão realizando uma verdadeira revolução. Ah, curioso, como você falou, porque eles têm uma revolução contra ah, esses revolucionários que estão aí querendo impor o comunismo, a ameaça vermelha na nossa sociedade, etc., né? Você vê que são uma disputa de palavras, né? E isso é muito importante. As palavras fazem história. Palavras servem para fazer história. Conceitos são operadores de ações históricas, né? Mas eu vou deixar isso de lado aqui, abrir uma nota de página gigantesca. Eu acho que você falou muito bem, vamos tentar ser didático,
E vamos voltar lá para a justiça de transição e falando ao mesmo tempo do golpe. É, eu falei que a justiça de transição tinha alguns pilares. Um dele era o direito à verdade, né? No Brasil, só para chamar atenção, se você considera, não sei quando você considera que que a ditadura terminou. Tem uma polêmica, não, mas tem marcos diferentes para dizer que ela terminou. Para alguns dizem que ela não terminou, inclusive, né? Que ela continua Interessante. aí, continua na violência policial, nas nossas delegacias, continua na presença do direito administrativo, algumas coisas do direito administrativo na nossa Constituição. Ela permanece, né, nisso que a gente acabou de discutir, na participação dos militares na vida pública. A ditadura militar continua na tortura, né, que é realizada ainda em vários procedimentos das nossas forças policiais, forças de segurança, né? Então, a ditadura está aí. Mas vamos lá, formalmente a ditadura, alguns dizem, começa a acabar em 74 com a abertura É. controlada, longa do governo Geisel. Só que de 74 vai ter mais 14 anos até a Constituição de 88. Alguns falam, não, ela termina com a eleição do primeiro presidente civil que foi eleito de forma indireta por um colégio biônico, que ainda funcionando segundo as regras do ordenamento jurídico que os militares impuseram em 67, né? Então, quando ela acaba, quando ela acaba, né? Aí a gente tem uma história meio traumática. A gente elege o primeiro presidente civil que não toma posse. Quem toma posse é o vice-presidente, que era um ator importante do Partido dos Militares, né? A Arena, que depois vai virar PDS, que foi José Sarney, que governa ainda por 5 anos. Aí, finalmente, vamos eleger um primeiro presidente civil. Elegemos um presidente civil, ele não acaba o seu mandato, tem um impeachment, acusado de corrupção, etc. Então, assim, esse processo de saída do nosso regime militar foi traumático, porque a nossa vida pública também estava, de alguma forma, completamente desarticulada. É como se a gente estivesse reaprendendo a usar o espaço público, né? Porque as feridas foram grandes, né? É isso que eu ia dizer. Um evento traumático é aquilo que deixa as feridas. A gente pode entender isso em termos psicanalíticos, e eles continuam de alguma forma presentes, enquanto você não encara eles. Por isso que dizer a verdade do que aconteceu é importante. É importante dizer a verdade do que aconteceu para fazer o trabalho de luto, usar um termo psicanalítico, reconhecer que aquilo passou. Fazer o trabalho do luto normalmente é associado a reconhecer uma morte, né? Alguém morreu, às vezes é uma pessoa tão querida, um relacionamento acabou. Você fazer o trabalho do luto, você precisa primeiro aceitar que ele aconteceu, princípio da realidade. Então, o que aconteceu em 64 e durante os anos da ditadura? Porque se você não olha para o que aconteceu, como dizem os psicanalistas, se a gente vive numa sociedade cheia de recalque, que é o recalque? Recalque é aquela cobertinha, aquele curativinho que a gente coloca nessas feridas, nesses traumas e continua vivendo. Mas muitas vezes isso volta, porque eles não foram tratados, eles não foram encarados de frente, eles não foram reconhecidos. Então, um dos papéis da justiça de transição é dizer o que aconteceu diante do evento traumático que foi 1964 e a ditadura militar que se estabeleceu depois. Encarar, né? Porque os seus efeitos continuam aí. Por isso que é importante dizer a verdade. E Num aí, mundo onde a Zé, gente. eu vou Ah, dar uma, vou começar a fazer um fechamento, porque o nosso programa de rádio é muito curto e já chegou nossa. está chegando ao fim. Mas o nosso É, programa no YouTube e no Facebook, ele continua. Então, se você quer acompanhar o final dessa discussão, dessa conversa, você vá até o YouTube e o Facebook e nos acompanhe. Para você que nos acompanha pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, nós vamos fazer agora um encerramento. Nosso programa vai terminar, inclusive, com
o Evangelho, comentário semanal pela nossa querida Simone Forquim. E na sequência vocês vão ter as palavras de Dom Paulo César, que é nosso pastor. Professor Zé Otávio, faz uma amarração, que a gente sabe que esse assunto continue muito depois. Mas para quem está nos acompanhando pela rádio, a gente tem um tempo limitado, não tem jeito. A gente vai continuar para quem nos acompanha pelo YouTube. Então, uma amarração, como é que fala? Um lacinho de pausa para esse momento de quem nos acompanha da rádio. E aí a gente já pega o gancho para o próximo bloco nas redes sociais. Ok, Ana. Então vamos tentar fazer uma amarração aqui rápida, um fechamento em função do que a gente falou, né? Então, eu queria destacar isso, que um acontecimento histórico, muitas vezes, ele continua vivo, tá? E uma das maneiras da gente se relacionar com essa presença de um acontecimento histórico na nossa vida é encarar a sua realidade, é procurar, por mais que seja muito difícil, gente, mas a gente precisa encarar de frente o que aconteceu. Nada de se escamotear, nada de não reconhecer, por exemplo, que crimes ocorreram durante a ditadura militar. Então, assim, nós temos aqui no Brasil, nenhum militar foi até hoje colocado na prisão por conta dos crimes que cometeu durante o regime militar da ditadura. A gente não realizou um processo de justiça de transição completo no Brasil. Vamos fechar, Ana Paula, em cima do que a gente já falou até aqui, né? Então, acho que uma das coisas importantes que eu gostaria de destacar é, é que rememorar, lembrar o que aconteceu, tentar dizer o que realmente se passou, é uma condição muito importante para que a gente tenha uma vida pública saudável. É, não escamotear, não apagar, né? Mesmo que seja difícil lidar com a realidade daquilo que se passou, né? Tem uma experiência muito bonita que, inclusive, é uma palavra que vem da tradição religiosa. E a gente está num programa que tem um programa da Igreja Católica Brasileira, e que é a palavra perdão, né? Hum, A experiência da Comissão da Verdade da África do Sul, né, trabalhou muito com essa palavra, porque perdoar, na hora que os perpetradores eram chamados para fazer os seus depoimentos, as vítimas desses agentes de Estado que cometeram crimes bárbaros, assassinatos, torturas, sequestros, essas vítimas, ele tinha que dizer a verdade, a vítima tinha que perdoar para que ele tivesse direito a algum tipo de anistia. hum, Lembrando que perdoar não quer dizer esquecer. O perdão só é possível, não confunda perdão e esquecimento. Isso um filósofo chamado Paul Ricoeur insiste muito nisso, né? Você só pode perdoar aquilo que você reconhece que aconteceu. Você só se pacifica com relação ao passado, de alguma forma, depois que isso se passou. Ninguém perdoa o que não aconteceu. Você perdoa o que aconteceu. Então, eu queria encerrar essa primeira parte aqui, insistindo nisso, que as condições de uma vida pública saudável, como a gente falou aqui, em que as pessoas possam conversar, umas com as outras, com a garantia mínima, como a Ana falou, mais do ponto de vista jurídico, de um regramento das interações que as pessoas realizam no espaço público e na vida política, isso só é possível se a gente conseguir encarar de frente o que aconteceu, até para estabelecer a paz, né? Essa outra palavra que era utilizada bastante lá na Comissão da Verdade colombiana, inclusive foi chamada de Comissão da Paz, porque é uma sociedade dilacerada pela guerra civil, né? Os gregos que diziam que a democracia só existia com pólemos, com conflito, com luta,
mas no espaço regrado. Eles tinham horror, o espaço da polis, eles tinham horror à estasis, que era a guerra civil, onde se ultrapassa completamente os limites daquilo que é o conflito estabelecido por meio das regras dialógicas, né? Então fica aqui essa conclusão e a gente continua, Ana, quando for possível. A gente vai continuar no próximo bloco para vocês que nos acompanham nas redes sociais do YouTube, do Facebook, e para vocês que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança. Nós agradecemos a sua audiência, sempre as contribuições que vocês nos enviam através do nosso formulário de contato e dos telefones da rádio, sempre falando bem do nosso programa, né, mantendo a gente no ar. Foi muito interessante isso. Eu queria agradecer mais uma vez, professor José Otávio, por essa oportunidade de conversa, porque o lema da Comissão Justiça e Paz de Brasília é: se queres a paz, trabalha pela justiça. Esse é o nosso lema. E acho que tem tudo a ver com nossa conversa de hoje. Eu te agradeço, professor José Otávio Nogueira Guimarães, que é professor no Instituto de História da Universidade de Brasília. E agora eu peço que você se despeça dos nossos ouvintes, uma saudação rápida. Nossos ouvintes, na sequência, ficam com um comentário de Simone Furquim ao Evangelho semanal, nossa querida Simone Furquim, membro da Comissão de Justiça e Paz. E, na sequência, as palavras de Dom Paulo César no programa dominical, às 21 horas, do programa do Pastor. Um grande abraço a você que nos acompanha pela Rádio Nova Aliança e você que nos acompanha pelo YouTube e Facebook no @CJP Brasília. Nos vemos no próximo bloco. Professor José Otávio, sua despedida. Muita paz, muita justiça e muita coragem para dizer a verdade. Um abraço a todos. Muito obrigada. Esse foi mais um programa de Justiça e Paz. Olá, ouvintes. Estamos na segunda semana litúrgica da Páscoa. A leitura hoje é João, capítulo 6, 16 a 21. A Igreja segue as riquíssimas reflexões elaboradas pelos primeiros cristãos sobre o sentido da Páscoa. E quem mais nos ajuda a entender este sentido é o Evangelho de João, sobretudo neste capítulo 6. No início do capítulo, nos relata sobre a multiplicação dos pães. E a leitura de hoje informa que, após a multiplicação dos pães, os discípulos entram no barco e atravessam o mar da Galileia. Um vento forte e a tempestade lhes causam medo. O medo aumenta quando veem Jesus caminhando sobre o mar. Jesus, porém, lhes diz: "Sou eu, não tenham medo." O vento forte e a tempestade representam todo o poder autoritário gerador da opressão e da morte. Representa também o caos. O Evangelho de João traz muitos elementos simbólicos do Antigo Testamento para nos conduzir ao entendimento profundo sobre Jesus Cristo. Lembremos que no mito da criação, no livro do Gênesis, capítulo 1, o narrador relata que no princípio do criar, Deus observava que havia trevas e um vento muito forte sobre as águas, como a tempestade deste texto de hoje. Deus acende a luz para interromper a tempestade e então, a partir daí, Deus passa a criar. O mito da criação é a expressão da vida nova criada por Deus. Vida nova após as trevas e caos da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este mito, em Gênesis 1, foi escrito nesse período do exílio da Babilônia. Para os primeiros cristãos, o mar era símbolo do caos e medo, porque era pelo mar que chegavam as legiões de soldados romanos que destruíram novamente Jerusalém. Mas aqui neste texto, João informa que Jesus caminha sobre o mar, isto é, Jesus tem poder sobre o mar, sobre o caos. Jesus tem poder
sobre o caos formado pelo Império Romano. O Evangelho quer nos revelar que Jesus venceu o poder da morte, ou seja, ele ressuscitou. E João aprofunda mais sobre a pessoa de Jesus. Ele revela Jesus como Deus. Eu sou. Não tenham medo. João lembra aqui a passagem na sarça ardente no livro do Êxodo, onde Deus se revela como eu sou, eu estou com vocês. Como que a teologia joanina dos primeiros cristãos nos anima hoje em nossa realidade? Assim como os primeiros cristãos e cristãs que passaram a enxergar Jesus como o pão da vida, a vida nova em Cristo, hoje também nós possamos renovar a nossa fé e sermos fiéis ao seu seguimento, praticando o que ele nos ensinou, que é a partilha, que é a solidariedade, a igualdade e a justiça social. Hoje, contra todas as forças que produzem o medo, a morte, nós também podemos, diante da boa notícia, abrir nossos olhos e enxergar em Jesus Cristo aquele que de tão humano só pode ser divino. Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos acompanham pelo YouTube e Facebook, sejam bem-vindos ao segundo bloco do nosso programa de Justiça e Paz. Nós continuaremos a conversa com o professor José Otávio Nogueira Guimarães. E, José Otávio, eu queria fazer um link que a gente vinha conversando, você colocou belamente a questão do perdão e da necessidade do reconhecimento do fato para que haja de algo a ser perdoado, né? Então, primeiro você olha para a realidade, você percebe, né, com um sentido mais profundo da palavra, essa realidade, e você se apropria dessa realidade em uma narrativa. E eu queria comentar um pouco sobre a pós-verdade, sobre a desinformação, também chamada de fake news, porque uma dos pensamentos assim que eu vejo muitas pessoas às vezes não entendem como que acontece uma fake news, como que uma pessoa ela acredita em algo tão descolado da realidade muitas vezes. E aí eu gosto de dialogar sobre isso, porque a fake news ela nunca é feita de uma completa fantasia. Ela pega elementos da realidade, recortes de fatos, separa dentro dos fatos aquilo que contribui para aquela narrativa. Então, ela pincela pedaços da verdade, ela cria âncoras na verdade, mas ela não considera todo o processo. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a memória e a verdade, elas têm uma relação com esse processo de resgatar aquilo que foi excluído da narrativa, para essa construção, que daí sim vira uma construção fantasiosa, uma construção de fake news. Então, você mencionou muito propriamente aquele ancoramento na palavra revolução, no poder das palavras para a utilização da narrativa. E é impressionante como no Brasil isso continua ainda presente na nossa sociedade com essas narrativas de valorização desse processo do golpe como sendo algo positivo para a nossa sociedade. E aí eu queria que você, se você pudesse trazer, você tem um conhecimento enorme sobre esse processo de justiça de transição, de memória e verdade, e também nessa conexão da fake news, de como combater a fake news, a desinformação, construindo essas lacunas, né? Mostrando essas lacunas a partir dos fatos históricos. Eu queria que você pudesse falar para a gente sobre isso. Acho muito importante a gente trazer isso para a nossa realidade recente do país, até mesmo o governo anterior, o governo Bolsonaro. Por favor. Então, Ana, a pergunta é super interessante e acho que ela é muito pertinente para o momento que a gente está vivendo, né? Então, a gente já tinha comentado isso. Eu tinha comentado, na verdade, que a minha intervenção lá no evento que você citou, na Faculdade de Direito e tal, ela se baseou em dois aspectos ligados aos 60 anos do golpe, que tem a ver com isso que você acabou de falar. O primeiro é que
ah, as testemunhas diretas do que aconteceu estão morrendo, dos dois lados. Ó, quem tinha 30 anos em 64 tem hoje 94. Quem tinha 20 tem 84. E a questão dos testemunhos é fundamental para o estabelecimento da verdade. Isso na tradição bíblica. Já você precisa ao menos duas pessoas para que você diga que algo aconteceu. Na longa história da palavra verdade, há uma grande relação entre o testemunho e a verdade. Dar testemunho é uma condição para que algumas verdades se estabeleçam, né? Então, já que os testemunhos diretos estão desaparecendo, seja aqueles que cometeram crimes, sejam aqueles que sofreram vítimas da ditadura, quem conta isso? A história não é só a reprodução dos testemunhos. Não estou dizendo que os testemunhos não sejam importantes. Os testemunhos são importantes, mas os testemunhos têm que ser criticados e têm que ser confrontados. Por isso, um mínimo de dois. Então, o espaço público, falando muito nessa palavra, ele é fundamental na história da verdade. Verdade, eu vou falar algo que talvez incomode aqueles que são muito religiosos, mas a verdade do conhecimento não é uma verdade revelada. Claro. Ela é uma verdade que é objeto de uma investigação, de um inquérito, de técnicas de estabelecimento da verdade, que tem a ver com verificação, com prova, com com testemunhos, mas se os testemunhos diretos estão desaparecendo, tanto que a justiça, que é um dos. O direito estabeleceu, sobretudo o direito penal, canais para você dizer que algo aconteceu ou não. Você tem que ter prova, você tem que ter o exercício do contraditório, você tem que ter. Você não vai condenar alguém se não tiver as condições para que a verdade apareça e um juiz possa deliberar sobre isso. Ele até pode dizer que não é capaz de deliberar, aí não é um lugar porque não tem elementos suficientes para poder reconhecer que algo se passou de tal forma ou de outra, né? Então, antes da gente julgar, a gente tem que saber o que aconteceu. E saber o que aconteceu, a gente precisa de instrumentos técnicos para. A palavra técnica, e não vamos exagerar ela, mas instrumentos de reconhecimento das formas pelas quais a gente pode dizer a verdade no mundo público, né? Então, Ana, para conectar com o que você acabou de dizer, o que acontece hoje é que, durante algum tempo, os canais pelas quais a verdade era publicizada eram mais restritos. Desculpa eu fazer referências acadêmicas, tá, gente? Mas tem um autor muito importante que estudou essa coisa da constituição da esfera pública no mundo moderno, chama Habermas. O Habermas disse, né, ele escreveu um livro chamado Mudança Estrutural na Esfera Pública, como se formou a esfera pública, que ele chamava de burguesa, mas é a esfera pública que a gente onde se exerce a política no mundo moderno. Ele disse que por exemplo, a imprensa era fundamental, a mídia era fundamental, né? Porque ela era um mecanismo de divulgação e publicação de conhecimentos e de informações. O que a gente vê hoje é que houve uma revolução midiática, a gente sabe disso. Uma revolução midiática que solapou, estou usando muito essa palavra, mas é isso que desinstabilizou, tornou instável, né? Instabilizou as formas pelas quais a gente diz a verdade no mundo público. Porque hoje a gente tem muitos canais, qualquer um da sua casa, como a Ana falou, recorta lá alguma coisa e diz que aquilo se passou e é apoiado por outros que, sem terem visto, dizem que se passou e etc. A gente tem crimes que ocorreram no Brasil a partir de boatos. É muito As grave. mentiras produzem efeitos reais. As mentiras não estão só no universo da ficção. A fake news gera realidade, né? Então, a gente eu posso começar a contar tem um debate super interessante essa semana. Eu tenho um amigo que escreveu, um historiador, Matheus Pereira, vou citá-lo, da Universidade Federal de Ouro Preto, que escreveu um livro sobre os debates sobre o verbete golpe de 64, Revolução de 64 no Wikipedia.
sei se vocês sabem o que que é a Wikipedia, ou Wikipédia, como você quiser falar, mas é uma espécie de enciclopédia livre, coletiva, na internet, que quem escreve os verbetes, quem produz aquele conhecimento, são os próprios usuários da rede. Então, ah, e se travou uma enorme batalha para dizer o que que foi 64 na Wikipedia. Um lá escrevia golpe, outro ia apagava, escrevia revolução, etc. Quem faz a mediação disso? Quem diz a verdade? E agora está correndo com relação ao 8 de abril. Há uma invasão no Wikipedia de simpatizantes do que ocorreu no 8 de abril, das violências que ocorreram no Desculpa, 8 de 8 de janeiro, Zé. 8 de Perdão, abril estou foi confundindo. antes de Estou ontem. confundindo com o abril do 1º de abril. Desculpa, gente. O Isso, 8 de janeiro. Obrigado, de Ana. 2023. Exato. O que ocorreu ali, a Wikipedia está hoje uma, uma verdadeira conflito porque ele foi invadido por simpatizantes do 8 de janeiro que querem contar aquela história como a Ana falou, de um determinado ponto de vista e que estabelece várias lacunas. Não sei se Zé, vocês sabem. eu queria falar Ah, fazer um comentário que saiu uma pesquisa da Quest é, semana passada, né, falando que 89% das pessoas reprovam os atos de 8 de janeiro, tá? Essa, essa pesquisa foi feita recentemente, né? Entre os dias 14 e 18 de dezembro de 2023, mas foi assim, retomada com essa discussão que você falou também. Tem um link entre as duas coisas, né? O golpe de 64 e também a tentativa de golpe de 8 de janeiro, né? Quase 50% das pessoas entrevistadas acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve algum tipo de influência no 8 de janeiro. Mas 51% das pessoas acham que não era uma tentativa de golpe. Ou seja, ainda existe na esfera pública a discussão, ou o ideário, a narrativa, esse conflito que você está reportando, ele está acontecendo na discussão da sociedade. Então, eu acho tão importante a gente falar sobre isso. E eu sim, queria conectar isso com assim, ó, é um dado que a gente traz. Ó, as pessoas entrevistadas falaram isso. E o que você observa na Wikipedia também demonstra isso, ou seja, que está essa disputa de narrativas pelo que aconteceu, né? E que as pessoas têm percepções que ainda não estão consolidadas sobre esse processo. Então, assim, ó, por que que foi uma tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023? E qual a relação do governo anterior, especialmente do ex-presidente Bolsonaro, que não aceitava a derrota pela documentação e pelas gravações que surgiram, né? Teve a certeza de que você está fazendo algo que não vai ser questionado, era tão grande que era publicizado, não era uma coisa embaixo do pano, era uma coisa, uma reunião no Palácio Planalto, gravada. É complexo a gente lidar com essa realidade também. Continua um pouco mais, né? Vamos aprofundar nesse processo. exato. Eu queria dizer, Ana, aproveitando que você trouxe isso, e dizer que isso realmente, o que a gente constata hoje é que há um conflito de interpretações, que você chamar uma batalha de narrativas sobre alguns eventos que ainda, como está dizendo, não se concluíram, não tem consensos estabelecidos, né, sobre aquele fato. Uma coisa, mas aí eu queria fazer uma distinção aqui. Uma coisa é como aconteceu. Eu li um livro recentemente sobre essa noção de pós-verdade e fala que isso ganhou uma repercussão no mundo muito grande por conta de estratégias eleitorais. Primeiro no Brexit, né, que é o Brexit, aquela a saída da Inglaterra da Comunidade Europeia e que tem um documentário sobre isso, toda uma participação do Facebook em fornecer dados para uma empresa que direcionou a propaganda para pessoas que estavam indecisas ainda. Então, houve toda uma participação das redes na definição do voto ali.
Mas ele também conta um outro episódio muito interessante na campanha do Trump. O Trump, na sua posse, queria comparar a posse dele com a do Obama. A posse do Obama foi um evento em Washington, várias pessoas se reuniram, faziam um dia lindo, de céu claro. A posse do Trump choveu, tinha muito menos gente, né? E o porta-voz, no outro dia, deu uma declaração falando que o céu estava lindo e que o número de pessoas presentes na posse do Trump superava em muito a do Obama. E não venham nos mostrar fotos e nos querer dizer que não era assim, porque a gente tem o direito de construir verdades alternativas. Ele usa essa expressão, o porta-voz do Trump. Nossa. Então, olha só, você fazer uma interpretação sobre se o Obama ou o Trump é melhor, isso é aberto, entendeu? Outra coisa é o estabelecimento do fato, isso que eu queria dizer. Estava chovendo ou não estava chovendo? Se a gente não estiver de acordo sobre isso, é, a gente não consegue nem ter interpretações diferentes. Então, assim, há uma audácia hoje de dizer que por mais que haja vários testemunhos, podemos ir para a pandemia, por mais que tenha sido mostrado vários estudos que diziam que a cloroquina não tinha eficácia, você desconsidera tudo isso e continua acreditando em outra coisa. Como a gente pode garantir algum meio para que pelo menos o estabelecimento dos fatos, que não é uma coisa segura, frágil, o fato é algo frágil. O ministro da propaganda nazista, o famoso Goebbels, tem uma frase que eu comento sempre com meus alunos, dizia: uma mentira, muitas vezes repetida, se torna uma verdade. Se você não garantir os critérios e as formas de desmontar mentiras, a gente nem pode passar o outro estágio. Eu não tenho problema nenhum de conversar com aqueles que acham que poderia ser interessante um golpe de Estado no Brasil. Eu não estou falando que a pessoa não tem o direito de achar isso. Que confie que os militares, que acredita que os militares fariam um melhor governo do que a gente tivesse mantido a ordem democrática. Mas ele não pode dizer que não invadiu, que não destruiu, que não reconheça que ele realizou atos e fatos que vão permitir diferentes interpretações. Primeiro, o estabelecimento de fatos, depois a gente pode discutir as palavras, Ana, que isso que você falou, as narrativas. Mas não sei se você está me entendendo, eu estou dizendo que existe uma coisa, você e os ouvintes aqui, que ter prévia ao debate sobre as narrativas, que é a discussão do estabelecimento dos fatos. Vou contar uma coisa interessante. E aí que eu acho que tem uma responsabilidade cívica hoje do historiador. O historiador está sendo chamado a participar na vida pública para tentar contribuir, ele não é o único, à mediação com relação ao estabelecimento dos fatos, porque há uma longa história de técnicas para dizer que algo aconteceu ou não, e um fato ser estabelecido. E eu acho que isso não pode ser desconsiderado numa sociedade que quer construir um mundo comum. Não sou, não ouvam, não escutem, não ouçam essa minha fala como se fosse uma defesa corporativa da atividade do historiador. Mas é simplesmente o reconhecimento de que dizer o que aconteceu é algo importante a uma sociedade, ao que realmente aconteceu. Tá? Que é o antídoto, eu acho, contra isso que você está falando. Né? Então, é curioso que a profissão de historiador no Brasil, nosso ordenamento jurídico reconheceu a profissão de historiador há 2 anos atrás. Não sei, 2 ou 3 anos atrás. É muito recente. E a história disso era um projeto de lei que tramitava há muito tempo no Congresso Nacional. Chega um determinado momento, foi enviado para a sanção do presidente da República, então, Jair Bolsonaro, que vetou. Então, por que um interesse tão grande em inventar um exercício dessa profissão no Brasil?
Depois ele voltou para o Congresso e o Congresso, meio milagrosamente, eu acho, derrubou esse veto. Derrubou esse veto. Uhum. Então, assim, como há advogados no Brasil e há uma OAB que regula o exercício dessa profissão, como deve ser exercido, né? O devido processo legal, os direitos do advogado, parará, parará, como a gente tem um CNJ, como a gente tem, mas eu estou falando até órgãos de representação de classe, um CRM que regula o exercício da medicina, né? A gente precisa disso porque a história é uma coisa séria para a nossa vida pública. Saber se as pessoas estão dizendo o que aconteceu. Por mais que a medicina é uma disciplina indiciária como a história. Ela trabalha a partir de sintomas para classificar como doenças. A história também é um saber indiciário. Ele lê indícios, lê sintomas para classificar que aquilo se enquadra dentro de um determinado status de acontecimento. E aí a gente iria muito longe. Mas o que eu queria falar para você é que é, eu vejo com muita preocupação que a gente não tenha mais instrumentos que garantam o exercício do dizer a verdade do que aconteceu na nossa sociedade. Por isso que vou voltar lá para o que você trouxe. Essa questão com Elon Musk é fundamental. Porque a gente não pode entregar a nossa soberania aí, como alguns reagiram dentro do Estado brasileiro, diz isso que era um atentado à soberania, é as condições do exercício da nossa vida pública com autonomia. Agora eu vou ter uma Big Tech, uma empresa sediada no estrangeiro, porque eles estão dizendo que a X Brasil não pode mais intervir no funcionamento da rede, então não pode bloquear os perfis que as decisões de justiça brasileira mandaram bloquear ou serem retirados, isso é a última, né? Os advogados da X Brasil estão dizendo que eles não têm competência porque a empresa responsável pelo funcionamento operacional da plataforma está sediada em outro país. Então, quer dizer que um outro país vai definir as regras de comunicação e de interação pública no nosso. Não é nem outro país, é uma empresa de um outro país. É, assim, um indivíduo, É vou o fazer um poder parênteses. econômico, é o poder econômico. Então, se a gente não garantir as condições para que a verdade seja dita no mundo público, e aí tem os algoritmos, tem o poder econômico, tem as pessoas que querem mais, tem várias coisas que estão interferindo nisso. Ou a gente reage, ou a democracia vai por água abaixo. Nossa, Eu eu tenho muito achei. prazer em discutir as interpretações historiográficas, as diferentes narrativas, mas eu estou dizendo que existe, a coisa está mais grave, que é para que eu possa fazer uma narrativa. Uhum. E alguém ser ouvida como uma narrativa contraditória. Essa semana teve um caso lá de um cara que matou, invadiu no meio da sessão. Isso é muito comum, eu acho, né, Ana? Talvez você que estudou direito, mas invadiu um tribunal de júri e foi lá e matou o réu. Então, assim, se a gente não tiver ali garantidas as condições para que as pessoas possam ser julgadas em função do que aconteceu, se você ir lá e matar, ou você ir lá ocupar, invadir o Planalto, o Congresso e a nossa instância máxima de justiça, achando que isso vai resolver o problema, não dá. Nossa, é um final impactante para o nosso programa, professor Zé Otávio. É um final impactante para o nosso programa. Eu acho que a gente com certeza precisa continuar esse programa. Já vou deixar o convite aqui aberto para a gente continuar falando, porque eu percebo que é um tema que ainda vai perdurar muito na nossa sociedade e que a gente precisa estar o tempo todo revisitando e trazendo novos elementos e conversando sobre isso, porque é como, acho que no outro bloco, o senhor mencionou algo como a questão da transparência, né? Estou fazendo uma leitura, a transparência nas ditaduras, nos regimes que não são democráticos, ela sempre fica prejudicada, né? Sempre há algo a esconder, sempre há algo a ser
modificada a narrativa, os fatos não são acessíveis a todos. Então, isso também é muito importante, porque a transparência está ligada à integridade, né? A integridade de toda a sociedade, vamos colocar assim, não como uma característica individual, mas uma característica coletiva. E, Perfeito. nossa, é muita coisa para a gente falar num programa tão curto, mas a gente tem que se despedir, e eu já deixo aberta a porta para a gente fazer um novo programa sobre esses temas, e agradecendo demais a sua presença aqui, agora sim, se despedindo dos internautas que nos acompanham nesse programa de Justiça e Paz, nas redes sociais do Facebook e YouTube, @CJP Brasília. Por favor, sua despedida. Ana, eu que agradeço. Estou à disposição para a gente continuar essa conversa. Eu acho que esse é o nosso papel, vir para o mundo público e discutir ideias e apresentar a nossa maneira de ver as coisas e acreditar que isso possa chegar ao espaço público, né? Aos nossos ouvintes aí. E eu queria terminar, depois desse agradecimento, com Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo para tudo, né? Há tempo de lembrar, há tempo de esquecer. A gente está no tempo de lembrar, gente. Não vamos esquecer o que aconteceu em 1964 e as consequências para a nossa sociedade de uma experiência de ditadura militar que foi muito dolorosa. É isso, eu fico Nossa, por aqui. muito obrigada. Eu conversei com o professor doutor José Otávio Nogueira Guimarães, no Instituto de História da Universidade de Brasília. Em nome da Comissão Justiça e Paz, eu agradeço a sua disponibilidade para essa entrevista, esse programa, e deixo a todos os internautas um grande abraço e os votos de justiça e paz usuais da nossa comissão. Um grande abraço, fiquem com Deus. Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos acompanham pelo YouTube e Facebook, sejam bem-vindos ao segundo bloco do nosso programa de Justiça e Paz. Nós continuaremos a conversa com o professor José Otávio Nogueira Guimarães. E, José Otávio, eu queria fazer um link do que a gente vinha conversando, você colocou belamente a questão do perdão e da necessidade do reconhecimento do fato para que haja de algo a ser perdoado, né? Então, primeiro você olha para a realidade, você percebe, né, com um sentido mais profundo da palavra, essa realidade, e você se apropria dessa realidade em uma narrativa. E eu queria comentar um pouco sobre a pós-verdade, sobre a desinformação, também chamada de fake news, porque uma dos pensamentos assim que eu vejo muitas pessoas às vezes não entendem como que acontece uma fake news, como que uma pessoa ela acredita em algo tão descolado da realidade muitas vezes. E aí eu gosto de dialogar sobre isso, porque a fake news ela nunca é feita de uma completa fantasia. Ela pega elementos da realidade, recortes de fatos, separa dentro dos fatos aquilo que contribui para aquela narrativa. Então, ela pincela pedaços da verdade, ela cria âncoras na verdade, mas ela não considera todo o processo. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a memória e a verdade, elas têm uma relação com esse processo de resgatar aquilo que foi excluído da narrativa, para essa construção, que daí sim vira uma construção fantasiosa, uma construção de fake news. Então, você mencionou muito propriamente aquele ancoramento na palavra revolução, no poder das palavras para a utilização da narrativa. E é impressionante como no Brasil isso continua ainda presente na nossa sociedade com essas narrativas de valorização desse processo do golpe como sendo algo positivo para a nossa sociedade. E aí eu queria que você, se você pudesse trazer, você tem um conhecimento enorme sobre esse processo de justiça de transição, de memória e verdade, e também nessa conexão da fake news, de como combater a fake news, a desinformação, construindo essas lacunas, né? Mostrando essas lacunas a partir dos fatos históricos. Eu queria que você pudesse falar para a gente sobre isso. Acho muito importante a gente trazer isso para a nossa realidade recente do país, até mesmo o governo anterior, o governo Bolsonaro. Por favor. Então, Ana, a pergunta é super interessante
e acho que ela é muito pertinente para o momento que a gente está vivendo, né? Então, a gente já tinha comentado isso. Eu tinha comentado, na verdade, que a minha intervenção lá no evento que você citou, na Faculdade de Direito e tal, ela se baseou em dois aspectos ligados aos 60 anos do golpe, que tem a ver com isso que você acabou de falar. O primeiro é que as testemunhas diretas do que aconteceu estão morrendo, dos dois lados. Ó, quem tinha 30 anos em 64 tem hoje 94. Quem tinha 20 tem 84. E a questão dos testemunhos é fundamental para o estabelecimento da verdade. Isso na tradição bíblica já. Você precisa ao menos duas pessoas para que você diga que algo aconteceu. Na longa história da palavra verdade, há uma grande relação entre o testemunho e a verdade. Dar testemunho é uma condição para que algumas verdades se estabeleçam, né? Então, já que os testemunhos diretos estão desaparecendo, seja aqueles que cometeram crimes, sejam aqueles que sofreram vítimas da ditadura, quem conta isso? A história não é só a reprodução dos testemunhos. Não estou dizendo que os testemunhos não sejam importantes. Os testemunhos são importantes, mas os testemunhos têm que ser criticados e têm que ser confrontados. Por isso, um mínimo de dois. Então, o espaço público, falando muito nessa palavra, ele é fundamental na história da verdade. Verdade, eu vou falar algo que talvez incomode aqueles que são muito religiosos, mas a verdade do conhecimento não é uma verdade revelada. Claro. Ela é uma verdade que é objeto de uma investigação, de um inquérito, de técnicas de estabelecimento da verdade, que tem a ver com verificação, com prova, com com testemunhos, mas se os testemunhos diretos estão desaparecendo, tanto que a justiça, que é um dos. O direito estabeleceu, sobretudo o direito penal, canais para você dizer que algo aconteceu ou não. Você tem que ter prova, você tem que ter o exercício do contraditório, você tem que ter. Você não vai condenar alguém se não tiver as condições para que a verdade apareça e um juiz possa deliberar sobre isso. Ele até pode dizer que não é capaz de deliberar, aí não é um lugar porque não tem elementos suficientes para poder reconhecer que algo se passou de tal forma ou de outra, né? Então, antes da gente julgar, a gente tem que saber o que aconteceu. E saber o que aconteceu, a gente precisa de instrumentos técnicos para. A palavra técnica, e não vamos exagerar ela, mas instrumentos de reconhecimento das formas pelas quais a gente pode dizer a verdade no mundo público, né? Então, Ana, para conectar com o que você acabou de dizer, o que acontece hoje é que, durante algum tempo, os canais pelas quais a verdade era publicizada eram mais restritos. Desculpa eu fazer referências acadêmicas, tá, gente? Mas tem um autor muito importante que estudou essa coisa da constituição da esfera pública no mundo moderno, chama Habermas. O Habermas disse, né, ele escreveu um livro chamado Mudança Estrutural na Esfera Pública, como se formou a esfera pública, que ele chamava de burguesa, mas é a esfera pública que a gente onde se exerce a política no mundo moderno. Ele disse que por exemplo, a imprensa era fundamental, a mídia era fundamental, né? Porque ela era um mecanismo de divulgação e publicação de conhecimentos e de informações. O que a gente vê hoje é que houve uma revolução midiática, a gente sabe disso. Uma revolução midiática que solapou, estou usando muito essa palavra, mas é isso que desinstabilizou, tornou instável, né? Instabilizou as formas pelas quais a gente diz a verdade no mundo público. Porque hoje a gente tem muitos canais, qualquer um da sua casa, como a Ana falou, recorta lá alguma coisa e diz que aquilo se passou e é apoiado por outros que, sem terem visto, dizem que se passou e etc. A gente tem crimes que ocorreram no Brasil a partir de boatos. É muito As grave. mentiras produzem efeitos reais. As mentiras não estão só no universo da ficção.
A fake news gera realidade, né? Então, a gente tem, eu posso começar a contar uma. Tem um debate super interessante essa semana. Eu tenho um amigo que escreveu, um historiador, Matheus Pereira, vou citá-lo, da Universidade Federal de Ouro Preto, que escreveu um livro sobre os debates sobre o verbete golpe de 64, Revolução de 64 no Wikipedia. Não sei se vocês sabem o que é a Wikipedia, ou Wikipédia, como você quiser falar, mas é uma espécie de enciclopédia livre, coletiva, na internet, que quem escreve os verbetes, quem produz aquele conhecimento, são os próprios usuários da rede. Então, ah, e se travou uma enorme batalha para dizer o que foi 64 na Wikipedia. Um lá escrevia golpe, outro ia apagava, escrevia revolução, etc. Quem faz a mediação disso? Quem diz a verdade? E agora está correndo com relação ao 8 de abril. Há uma invasão no Wikipedia de simpatizantes do que ocorreu no 8 de abril, das violências que ocorreram no Desculpa, 8 de 8 de abril. janeiro, 8 de janeiro, Zé. 8 de Perdão, abril estou foi confundindo. antes de Estou ontem. confundindo com o abril do 1º de abril. Desculpa, gente. O Isso, 8 de janeiro. Obrigado, de Ana. 2023. Exato. O que ocorreu ali, a Wikipedia está hoje uma verdadeira conflito porque ele foi invadido por simpatizantes do 8 de janeiro que querem contar aquela história como a Ana falou, de um determinado ponto de vista e que estabelece várias lacunas. Não sei se Zé, vocês sabem. eu queria falar Ah, fazer um comentário que saiu uma pesquisa da Quest é, semana passada, né, falando que 89% das pessoas reprovam os atos de 8 de janeiro, tá? Essa, essa pesquisa foi feita recentemente, né? Entre os dias 14 e 18 de dezembro de 2023, mas foi assim, retomada com essa discussão que você falou também. Tem um link entre as duas coisas, né? O golpe de 64 e também a tentativa de golpe de 8 de janeiro, né? Quase 50% das pessoas entrevistadas acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve algum tipo de influência no 8 de janeiro. Mas 51% das pessoas acham que não era uma tentativa de golpe. Ou seja, ainda existe na esfera pública a discussão, ou o ideário, a narrativa, esse conflito que você está reportando, ele está acontecendo na discussão da sociedade. Então, eu acho tão importante a gente falar sobre isso. E eu sim, queria conectar isso com assim, ó, é um dado que a gente traz. Ó, as pessoas entrevistadas falaram isso. E o que você observa na Wikipedia também demonstra isso, ou seja, que está essa disputa de narrativas pelo que aconteceu, né? E que as pessoas têm percepções que ainda não estão consolidadas sobre esse processo. Então, assim, ó, por que foi uma tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023? E qual a relação do governo anterior, especialmente do ex-presidente Bolsonaro, que não aceitava a derrota pela documentação e pelas gravações que surgiram, né? Teve a certeza de que você está fazendo algo que não vai ser questionado, era tão grande que era publicizado, não era uma coisa embaixo do pano, era uma coisa, uma reunião no Palácio Planalto, gravada. É complexo a gente lidar com essa realidade também. Continua um pouco mais, né? Vamos aprofundar nesse processo. exato. Eu queria dizer, Ana, aproveitando que você trouxe isso, e dizer que isso realmente, o que a gente constata hoje é que há um conflito de interpretações, se você chamar uma batalha de narrativas sobre alguns eventos que ainda, como está dizendo, não se concluíram, não tem consensos estabelecidos, né, sobre aquele fato. Uma coisa, mas aí eu queria fazer uma distinção aqui. Uma coisa é como aconteceu. Eu li um livro recentemente sobre essa noção de pós-verdade e fala que isso ganhou uma repercussão no mundo todo muito grande por conta de estratégias eleitorais. Primeiro no Brexit, né, que é o Brexit, aquela a saída da Inglaterra da Comunidade Europeia e que tem um documentário sobre isso, toda uma participação do Facebook em fornecer dados
para uma empresa que direcionou a propaganda para pessoas que estavam indecisas ainda. Então, houve toda uma participação das redes na definição do voto ali. Mas ele também conta um outro episódio muito interessante na campanha do Trump. O Trump, na sua posse, queria comparar a posse dele com a do Obama. A posse do Obama foi um evento em Washington, várias pessoas se reuniram, faziam um dia lindo, de céu claro. A posse do Trump choveu, tinha muito menos gente, né? E o porta-voz, no outro dia, deu uma declaração falando que o céu estava lindo e que o número de pessoas presentes na posse do Trump superava em muito a do Obama. E não venham nos mostrar fotos e nos querer dizer que não era assim, porque a gente tem o direito de construir verdades alternativas. Ele usa essa expressão, o porta-voz do Trump. Nossa. Então, olha só, você fazer uma interpretação sobre se o Obama ou o Trump é melhor, isso é aberto, entendeu? Outra coisa é o estabelecimento do fato, isso que eu queria dizer. Estava chovendo ou não estava chovendo? Se a gente não estiver de acordo sobre isso, a gente não consegue nem ter interpretações diferentes. Então, assim, há uma audácia hoje de dizer que por mais que haja vários testemunhos, podemos ir para a pandemia, por mais que tenha sido mostrado vários estudos que diziam que a cloroquina não tinha eficácia, você desconsidera tudo isso e continua acreditando em outra coisa. Como a gente pode garantir algum meio para que pelo menos o estabelecimento dos fatos, que não é uma coisa segura, frágil, o fato é algo frágil. O ministro da propaganda nazista, o famoso Goebbels, tem uma frase que eu comento sempre com meus alunos, dizia: uma mentira, muitas vezes repetida, se torna uma verdade. Se você não garantir os critérios e as formas de desmontar mentiras, a gente nem pode passar o outro estágio. Eu não tenho problema nenhum de conversar com aqueles que acham que poderia ser interessante um golpe de Estado no Brasil. Não estou falando que a pessoa não tem o direito de achar isso. Que confie que os militares, que acredita que os militares fariam um melhor governo do que a gente tivesse mantido a ordem democrática. Mas ele não pode dizer que não invadiu, que não destruiu, que não reconheça que ele realizou atos e fatos que vão permitir diferentes interpretações. Primeiro, o estabelecimento de fatos, depois a gente pode discutir as palavras, Ana, que isso que você falou, as narrativas. Mas não sei se você está me entendendo, eu estou dizendo que existe uma coisa, você e os ouvintes aqui, que ter prévia ao debate sobre as narrativas, que é a discussão do estabelecimento dos fatos. Vou contar uma coisa interessante. E aí que eu acho que tem uma responsabilidade cívica hoje do historiador. O historiador está sendo chamado a participar na vida pública para tentar contribuir, ele não é o único, à mediação com relação ao estabelecimento dos fatos, porque há uma longa história de técnicas para dizer que algo aconteceu ou não, e um fato ser estabelecido. E eu acho que isso não pode ser desconsiderado numa sociedade que quer construir um mundo comum. Não soem, não ouvam, não escutem, não ouçam essa minha fala como se fosse uma defesa corporativa da atividade do historiador. Mas é simplesmente o reconhecimento de que dizer o que aconteceu é algo importante a uma sociedade, ao que realmente aconteceu. Tá? Que é o antídoto, eu acho, contra isso que você está falando. Né? Então, é curioso que a profissão de historiador no Brasil, nosso ordenamento jurídico reconheceu a profissão de historiador há 2 anos atrás. Não sei, 2 ou 3 anos atrás. É muito recente. E a história disso era um projeto de lei que tramitava há muito tempo no Congresso Nacional.
chega um determinado momento, foi enviado para a sanção do presidente da República, então, Jair Bolsonaro, que vetou. Então, por que um interesse tão grande em inventar um exercício dessa profissão no Brasil? Depois ele voltou para o Congresso e o Congresso, meio milagrosamente, eu acho, derrubou esse veto. Derrubou esse veto. Uhum. Então, assim, como há advogados no Brasil e há uma OAB que regula o exercício dessa profissão, como deve ser exercido, né? O devido processo legal, os direitos do advogado, parará, parará, como a gente tem um CNJ, como a gente tem, mas eu estou falando até órgãos de representação de classe, um CRM que regula o exercício da medicina, né? A gente precisa disso porque a história é uma coisa séria para a nossa vida pública. Saber se as pessoas estão dizendo o que aconteceu. Por mais que a medicina é uma disciplina indiciária como a história. Ela trabalha a partir de sintomas para classificar como doenças. A história também é um saber indiciário. Ele lê indícios, lê sintomas para classificar que aquilo se enquadra dentro de um determinado status de acontecimento. E aí a gente iria muito longe. Mas o que eu queria falar para você é que é, eu vejo com muita preocupação que a gente não tenha mais instrumentos que garantam o exercício do dizer a verdade do que aconteceu na nossa sociedade. Por isso que vou voltar lá para o que você trouxe. Essa questão com Elon Musk é fundamental. Porque a gente não pode entregar a nossa soberania aí, como alguns reagiram dentro do Estado brasileiro, diz isso que era um atentado à soberania, é as condições do exercício da nossa vida pública com autonomia. Agora eu vou ter uma Big Tech, uma empresa sediada no estrangeiro, porque eles estão dizendo que a X Brasil não pode mais intervir no funcionamento da rede, então não pode bloquear os perfis que as decisões de justiça brasileira mandaram bloquear ou serem retirados, isso é a última, né? Os advogados da X Brasil estão dizendo que eles não têm competência porque a empresa responsável pelo funcionamento operacional da plataforma está sediada em outro país. Então, quer dizer que um outro país vai definir as regras de comunicação e de interação pública no nosso. Não é nem outro país, é uma empresa de um outro país. É, assim, um indivíduo, É vou o fazer um poder parênteses. econômico, é o poder econômico. Então, se a gente não garantir as condições para que a verdade seja dita no mundo público, e aí tem os algoritmos, tem o poder econômico, tem as pessoas que querem mais, tem várias coisas que estão interferindo nisso. Ou a gente reage, ou a democracia vai por água abaixo. Nossa, Eu eu tenho o maior achei. prazer em discutir as interpretações historiográficas, as diferentes narrativas, mas eu estou dizendo que existe, a coisa está mais grave, que é para que eu possa fazer uma narrativa. Uhum. E alguém ser ouvida como uma narrativa contraditória. Essa semana teve um caso lá de um cara que matou, invadiu no meio da sessão. Isso é muito comum, eu acho, né, Ana? Talvez você que estudou direito, mas invadiu um tribunal de júri e foi lá e matou o réu. Então, assim, se a gente não tiver ali garantidas as condições para que as pessoas possam ser julgadas em função do que aconteceu, se você ir lá e matar, ou você ir lá ocupar, invadir o Planalto, o Congresso e a nossa instância máxima de justiça, achando que isso vai resolver o problema, não dá. Nossa, é um final impactante para o nosso programa, professor Zé Otávio. É um final impactante para o nosso programa. Eu acho que a gente com certeza precisa continuar esse programa. Já vou deixar o convite aqui aberto para a gente continuar falando, porque eu percebo que é um tema que ainda vai perdurar muito na nossa sociedade e que a gente precisa estar o tempo todo revisitando e trazendo novos elementos e conversando sobre isso, porque é como, acho que no outro bloco, o senhor mencionou algo como:
a questão da transparência, né? Estou fazendo uma leitura. A transparência nas ditaduras, nos regimes que não são democráticos, ela sempre fica prejudicada, né? Sempre há algo a esconder, sempre há algo a ser modificada a narrativa, os fatos não são acessíveis a todos. Então, isso também é muito importante, porque a transparência está ligada à integridade, né? A integridade de toda a sociedade, vamos colocar assim, não como uma característica individual, mas uma característica coletiva. E, Perfeito. nossa, é muita coisa para a gente falar num programa tão curto, mas a gente tem que se despedir, e eu já deixo aberta a porta para a gente fazer um novo programa sobre esses temas, e agradecendo demais a sua presença aqui, agora sim, se despedindo dos internautas que nos acompanham nesse programa de Justiça e Paz, nas redes sociais do Facebook e YouTube, @CJP Brasília. Por favor, sua despedida. Ana, eu que agradeço. Estou à disposição para a gente continuar essa conversa. Eu acho que esse é o nosso papel, vir para o mundo público e discutir ideias e apresentar a nossa maneira de ver as coisas e acreditar que isso possa chegar ao espaço público, né? Aos nossos ouvintes aí. E eu queria terminar, depois desse agradecimento, com Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo para tudo, né? Há tempo de lembrar, há tempo de esquecer. A gente está no tempo de lembrar, gente. Não vamos esquecer o que aconteceu em 1964 e as consequências para a nossa sociedade de uma experiência de ditadura militar que foi muito dolorosa. É isso, eu fico Nossa, por aqui. muito obrigada. Eu conversei com o professor doutor José Otávio Nogueira Guimarães, no Instituto de História da Universidade de Brasília. Em nome da Comissão Justiça e Paz, eu agradeço a sua disponibilidade para essa entrevista, esse programa, e deixo a todos os internautas um grande abraço e os votos de justiça e paz usuais da nossa comissão. Um grande abraço, fiquem com Deus. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz.